Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Hortoscast. Eu sou a Jane, eu sou analista de produção e qualidade da Hortus Consultoria e hoje nós vamos falar sobre oncologia e laboratório. E para tratarmos desse assunto tão relevante, nós temos a honra de receber o Dr. Neucivone Melo, que é médico hematologista e patologista clínico e diretor técnico do Laboratório Jarbas Dores. Doutor Neucivone, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes com a sua participação aqui hoje. Será um prazer imenso contar com toda a sua expertise no assunto. Olá, Jenny, tudo bem? Tudo bem? Eu também estou muito feliz em estar aqui com vocês e me sinto honrado em participar desse podcast da Hortus. Ah, que legal, doutor. Esse é um bate-papo bem bacana. Então, para começar, doutor, eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouquinho sobre a sua trajetória na oncologia e no laboratório, quais foram os principais desafios e os aprendizados ao longo do seu caminho aí, especialmente no contexto da hematologia e da patologia clínica. Então, Jenny, eu costumo dizer que eu sou um bebê de proveta, porque eu comecei a trabalhar em laboratório com 15 anos de idade. Então, eu nasci na roça, né, no interior aqui de Goiás, e quando eu fui para a cidade estudar, meu primeiro emprego foi lavando tubos de ensaio em um laboratório de análises clínicas em um hospital. Então, eu vivi a minha vida toda, né, a partir dos 15 anos, dentro do ambiente da saúde e laboratório, tanto que eu não tive assim nenhum problema em escolher minha carreira. Já para mim medicina era uma coisa, um caminho natural, né? E como eu já trabalhava em laboratório, eu tinha uma paixão assim por células, por estudar células e acabou que terminando a faculdade eu pensava em duas coisas, hematologia e genética. E acabei fazendo residência em hematologia. Então, eu me formei na Universidade Federal de Goiás em 1976. Fiz residência médica no Instituto Estadual de Hematologia do Rio de Janeiro, que hoje se chama Hemorrio, que é um dos maiores centros de hematologia do Brasil, é um lugar espetacular. E voltei para Goiânia, né, como comecei minha carreira como hematologista, mas nunca tirei o pé do laboratório. Então, na hematologia, nós somos assim uma espécie de Dr. House, né? A gente examina o paciente, colhe a amostra dele, faz o exame, dá o diagnóstico e faz o tratamento. E, e também nunca deixei minha paixão pela genética, porque as doenças hematológicas, praticamente todas elas têm ou são de origem genética, né, ou têm um vínculo com a genética. E, em função disso, mais tarde, eu fiz um curso de especialização na PUC de Goiás, em genética. E fui professor, né, na Faculdade de Medicina da Federal de Goiás por muitos anos, na cadeira de hematologia, e fui professor de genética na PUC Goiás. E, atualmente, né, eu trabalho no Laboratório Jarbas Dolles, onde eu sou diretor técnico. Trabalho também no Hemolabor, onde eu faço laboratório e clínica, né? Então, o Hemolabor é um centro de oncohematologia, onde nós temos 20 hematologistas e 10 oncologistas. Então, nós tratamos, sobre o que nós vamos falar aqui, né, de câncer, todos os tipos de câncer são tratados lá no Hemolabor. Depois a gente pode detalhar mais um pouco. Então, aí você tem um resumo da minha trajetória, né, ao longo dessas décadas aí. Tá certo, doutor. Nossa, muito legal, parabéns. É um orgulho para a gente ter você aqui conosco mesmo. E eu também sou uma apaixonada pela hematologia e achei muito bonito você falando, né, que uniu as duas paixões, o laboratório e a clínica também, né? Então, muito Exatamente. bacana a sua jornada. Então, para começar, doutor, a gente sabe, né, que com o passar dos anos as taxas de câncer elas têm aumentado e com isso também a necessidade de intensificar as medidas de prevenção e do diagnóstico precoce. Então, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a relevância dos exames periódicos, né, na detecção precoce do câncer e estratégias para incentivar os pacientes a realizarem os seus exames, né, de forma preventiva e às vezes o pessoal acaba deixando ali, né, um tempo passar e para a gente enfatizar aqui, aproveitar esse momento, né, para conscientizar as pessoas da relevância e importância desse diagnóstico precoce.
Exato. Você disse aí que o câncer está aumentando a incidência no mundo todo. E é verdade. Ontem mesmo eu dei uma olhada nos documentos da Organização Mundial de Saúde e no Registro Brasileiro de Câncer também, que hoje é bastante confiável, né, o Registro Brasileiro de Câncer, e mostra que o câncer está entre as principais causas de morte no mundo, né? E se a gente for olhar, por que está aumentando essa incidência de câncer no mundo? São vários fatores, né? Para começar, pelo aumento da vida média das pessoas. Então, quanto mais você vive, mais a sua chance de desenvolver o câncer, né? Por fatores genéticos, ambientais e vários outros. E outra coisa que nós sabemos, que é uma verdade quase absoluta, é que o diagnóstico precoce do câncer é a chave para o sucesso do tratamento, né? Então, tem muito câncer que é curável se diagnosticado precocemente, e outros, mesmo que não seja curável, mas vai permitir uma sobrevida, uma qualidade de vida melhor para a pessoa se for diagnosticado precocemente. E como é que a gente faz o diagnóstico precoce? Né? Com os cuidados, né? Tanto o seu estilo de vida, né? Então, o seu estilo de vida vai determinar praticamente as doenças que você vai desenvolver. E o seu autocuidado. Então, a pessoa que nunca vai ao médico e quando vai já está com câncer avançado, ele perdeu uma oportunidade, né, de se tratar. Eu costumo dizer para meus pacientes que nós fabricamos as nossas doenças, de uma, assim, relativamente verdade isso daí, porque se você tem uma alimentação não saudável, se você não faz exercício físico, se você fuma, se você bebe em excesso, então você está criando o ambiente no seu organismo para a doença desenvolver, né? Então, quais são os grandes males da humanidade hoje, além do câncer? Né? Diabetes, hipertensão, obesidade, né? Tudo isso está relacionado ao estilo de vida da pessoa. Então, a mensagem se cuide, né? E faça exames periódicos. Ah, perfeito, doutor. Muito bem colocado. Quanto mais cedo a pessoa se diagnostica, né, as chances de resposta aí ao tratamento e até por vezes a necessidade de fazer tratamentos mais agressivos diminui, né? Então, muito obrigado pelo esclarecimento. Aí falando um pouquinho do papel do laboratório de análises clínicas no diagnóstico e acompanhamento dos pacientes oncológicos, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho esse papel, né, nessa jornada e também na divulgação das informações, né, junto aos pacientes, de todo esse antes do diagnóstico também, né, a prevenção, a importância do papel do laboratório de análises clínicas. Então, o laboratório é fundamental, né? Não, nós não vamos ter uma boa qualidade de assistência se nós não tivermos bons laboratórios, porque o médico examina o paciente, faz o exame físico, detecta alguma alteração naquele organismo, e aí ele precisa de comprovar, né? Então, se você não tiver um bom exame, você não faz um diagnóstico. Vou dar um exemplo bem simples, que é comum na minha área. O paciente faz um exame periódico, aí aparece lá na eletroforese de proteína um pico monoclonal. Tá? A gente vê isso todos os dias. O clínico que atendeu aquele paciente vê aquela eletroforese com aquele pico monoclonal, encaminha para o hematologista. E aí nós vamos examinar esse paciente e precisamos de quê? Nós precisamos de pegar, descobrir se aquele paciente está numa fase inicial ali, desenvolvendo uma gamopatia, né, um mieloma múltiplo, e então eu vou ter que fazer exames de medula óssea, vou fazer uma punção aspirativa, vou fazer um mielograma, vou fazer uma imunofenotipagem, um anátomo patológico, e vou chegar ao diagnóstico. Pode ser que esse paciente precise de um tratamento imediatamente ou não, eu vou ficar acompanhando. Ele pode ter uma gamopatia monoclonal de significado incerto, né? Então, não desenvolveu a doença ainda, o mieloma. Mas eu já sei, eu estou de olho naquele paciente, eu sei que ele é candidato a ter um mieloma múltiplo.
Outra situação da hematologia, uma linfocitose, numa pessoa idosa. Nós sabemos que a leucemia linfocítica crônica é comum nos idosos. Então, uma senhorinha lá faz um hemograma, vem lá uma linfocitose. E aquela linfocitose vai aumentando progressivamente. Então, é uma candidata a desenvolver uma leucemia linfocítica crônica. Aí poderíamos mudar para outra situação. Vamos pegar no caso do câncer ginecológico, né, que é muito comum. Antigamente era o câncer mais comum no Brasil, e ainda continua sendo nos lugares, nas populações de baixa renda, o câncer do colo uterino. A pessoa tem uma infecção por HPV e demora anos, décadas, né, para aquela primeira célula que foi alterada a desenvolver um carcinoma in situ. Se a mulher não faz exames, ela nunca vai descobrir, né? Quando ela chega ao médico, isso a gente vê acontecer até hoje, a mulher chega ao médico já com câncer, com a pelve congelada, ou seja, o câncer já infiltrou toda a pelve, praticamente numa situação que não tem mais tratamento efetivo, né? Câncer de mama, que é o câncer mais comum na mulher, nos países desenvolvidos, inclusive no Brasil, nas regiões mais desenvolvidas, é a mesma coisa, né? A recomendação para controle, né, para prevenção do câncer de mama, seja com autoexame, com a mamografia. Então, eu te dei exemplos da hematologia e da gineco, né, de cânceres que o laboratório, né, foi fundamental. Então, sem o laboratório, o médico iria olhar e não teria como prosseguir. Né? Aí a gente poderia ir dando exemplos, né, no câncer de próstata com PSA, e vários outros possíveis exemplos. Ah, perfeito. É um trabalho que vai um dependendo do outro, né, doutor? E é muito Exatamente. importante também os profissionais tenham essa consciência, né? O analista na hora de olhar uma célula, né? O médico que está fazendo o exame de imagem. Então, é uma cadeia, né? Um vai dependendo do Exato. outro para o sucesso Exatamente. final, né? E o que o senhor pontuou do HPV, que é o câncer que poderia ser 100% não estar ali, né? Com a prevenção. Então, mais uma vez, a prevenção é como caminho, né? Também, nesse caso, mais ainda, né? Olha, eu acho fantástico o caso do HPV, porque eu participei bastante dessa história. Nos anos 90, se começou a falar em HPV, no início dos anos 90, e a nossa patologista, que trabalha comigo até hoje, ela relatava na compocitologia no Papa Nicolau, né, alterações citopáticas sugestivas de infecção por HPV. Naquela época, os médicos não sabiam o que era HPV. Né? Então, nós fizemos aqui em Goiânia, em 95, um simpósio internacional sobre HPV, e trouxemos os 3 maiores especialistas do mundo em HPV naquela época, que era o Firenze, do Canadá, o Richard, dos Estados Unidos, e o Gerson Botassini, aqui no Brasil. Então, 100 médicos participaram desse evento. Daí, no ano seguinte, foi lançado a captura híbrida, né, pela Daigene, nós começamos a fazer, e hoje tem testes moleculares, né, e tem vacina. Né? Veja que interessante, um câncer que surgiu uma vacina, né, para contra. Então, hoje as meninas, os meninos podem se vacinar e pode ser erradicado, né, esse câncer se tiver uma vacinação em massa aí no mundo. Eu acho um exemplo assim espetacular o HPV e do câncer do colo do útero. E agora, apesar disso tudo, né, isso que é mais extraordinário, e ainda morrem mulheres por câncer de colo de útero. Isso é, assim, um contrassenso, vamos dizer assim. É verdade. Bom, doutor, agora que falamos um pouquinho, então, sobre prevenção, né, diagnóstico, vamos falar sobre o tratamento. Muito se fala também, hoje em dia, sobre o tratamento personalizado, né, e aí a gente tem diagnósticos também inovadores, né, tratamentos modernos. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa parte dos tratamentos oncológicos. Isso também é uma parte muito interessante, né, esse progresso. E interessante que isso começou com uma doença hematológica, né, que é
a leucemia mieloide crônica foi a primeira doença neoplásica que teve uma terapia-alvo, né? É curiosa a história da leucemia mieloide crônica, porque ela foi a primeira doença na qual foi descoberto um marcador genético, que era o cromossoma Filadélfia, né? Depois se descobriu que esse cromossoma Filadélfia era, na verdade, uma quebra cromossômica, né, que formava uma, um pedaço de um cromossomo do 9 ia para o 22 e ali formava um gene quimérico, que é o gene BCR-ABL. E esse gene quimérico, ele tinha uma superexpressão de tirosina quinase. Então, lá no início dos anos 90, também foi descoberta uma medicação que inibia o transcrito BCR-ABL, né, que foi o Glivec, o mesilato de imatinib. Então, essa droga, né, mudou a história do tratamento da leucemia mieloide crônica, o mesilato de imatinib, e depois se descobriu que ele tinha ação em outras doenças também, alguns tipos de câncer de intestino. E daí, hoje, toda a pesquisa, né, no mundo é buscando drogas de alvo específico, né? Então, você já tem terapia alvo específica para N doenças, né? Além disso, depois foram surgindo outros medicamentos, anticorpos monoclonais, imunomoduladores, né, tudo. E aí o laboratório passou a ser mais fundamental ainda. Por exemplo, se eu vou usar uma droga na terapia-alvo, eu tenho que saber se o paciente tem aquela mutação, né? E vamos dar exemplos. Então, no caso da leucemia mieloide crônica, é o transcrito BCR-ABL. Depois você tem a leucemia promielocítica, que é o PML rara. Você vai para o câncer de mama, são a expressão, né, dos receptores, né, de estrógeno, progesterona e outros. Então, praticamente, quando você faz hoje um diagnóstico de um tumor, né, eu tenho que pegar eu tenho o diagnóstico histopatológico, diagnóstico imunistoquímico e o diagnóstico molecular, né? Então, eu pego um pedacinho do tumor e vou ver qual é a expressão gênica que tem naquele material, né? E vou usar a droga de acordo com a expressão gênica. Isso nós aplicamos para muitos tumores sólidos. Então, aí nós passamos agora, nós temos o laboratório, o diagnóstico morfológico, imunistoquímico e molecular, né? Então, tudo isso é feito no laboratório, né? Então, o médico faz a biópsia, colhe o material e nós vamos processar tudo aquilo, né? Fazendo todos esses testes para ver em que alvo eu vou atuar, né? Qual alvo molecular eu vou atuar. E qual a vantagem disso? A vantagem é que a quimioterapia tradicional, eu uso uma droga muito potente que vai matar células normais e células doentes, né? Então, quando eu faço uma quimioterapia agressiva, todas as células que estão em mitose, elas vão morrer, né? Então, a pessoa vai ter uma série de manifestações colaterais, efeitos colaterais, porque vai morrer células em todo o organismo dele, né? As células doentes e as saudáveis também. E se eu uso uma terapia que tem um alvo molecular, eu vou atingir aquela célula que tem aquela alteração molecular, e é a célula doente que eu vou atingir. Então, eu comparo isso assim, como eu dar um tiro de espingarda, né, com um chumbo que espalha para todo lado, ou dar uma arma laser que vai atingir um alvo específico. Por isso que a gente chama de terapia-alvo específica. Muito legal, doutor. É legal também fazer um link com o passado, né? O passado, o presente e o futuro. Então, pensarmos, né, que antigamente não tínhamos, né, todas essas ferramentas diagnósticas e de tratamento, né? E que estamos evoluindo com as pesquisas, né, cada vez mais. Eu acho que todos já tivemos algum caso na família ou conosco mesmo desse diagnóstico que já é terrível por si só, né? Mas dá um conforto de sabermos que podemos, né, ter esse acesso ao tratamento personalizado com resultados, né, melhores. Muito obrigada, doutor. Exato. Agora vamos falar um pouquinho, doutor, sobre os desafios financeiros. Então, a gente, né, está aí num país emergente, um dia a gente já enfrenta diversas situações socioeconômicas, né, desafios socioeconômicos.
E aí, em contrapartida, quando a gente fala em oncologia, a gente fala em alto custo, né? Então, queria entender Exato. de você, assim, sua visão, né? Como você enxerga esse cenário no nosso país. Isso é muito importante, né? Porque toda essa tecnologia não tem preço, mas tem custo, né? Exato. Então, o que que acontece hoje? Nós temos uma, para você desenvolver uma droga nova, são investidos bilhões, né, em pesquisa, demora geralmente 5 anos ou mais para uma molécula nova sair da fase de pesquisa para chegar nas prateleiras das farmácias, vamos dizer assim, né? E quando um produto desse é lançado, geralmente ele é lançado com um preço, ele é precificado num valor muito alto, né, porque a indústria ela vai tentar recuperar nos próximos 10 anos todo aquele valor que ela investiu e ainda ter lucro em cima disso daí, né? Porque nós sabemos que as patentes aqui no Brasil vencem, né, a cada 10 anos. E então, cada droga nossa, nova que surge, apesar de ser maravilhosa, de trazer muitos benefícios, ela traz um preço muito alto também, né? E a mesma coisa se diz em relação aos testes de diagnóstico. Nós temos esses testes moleculares que eu citei, são testes de alto custo, né? Então, e aí nós esbarramos na questão do acesso, né? Porque nós sabemos que no Brasil, 75% da população é atendida pelo SUS, né? E cada produto novo desse que entra, para ele, até ele chegar na rede pública, né, demora muito tempo. Então, precisa de passar por uma série de avaliações, né, do governo até ele ser incorporado na rede pública, né? Então, geralmente existe um gap. O medicamento é lançado, ou o exame é lançado, aquelas pessoas que têm condição de bancar esse custo, elas podem ter acesso imediato. Inclusive, tem gente até que importa, né? O medicamento nem está no Brasil ainda, mas já tem gente importando. Isso corresponde ao quê? A 5% da população, né, teria condição de ter um acesso com recursos próprios a essas novas drogas, novos tratamentos, novos exames. Aí nós temos aquela camada intermediária, que em torno de 25% da população, que tem acesso a planos de saúde, a chamada saúde suplementar, que também é outra batalha, porque a, uma operadora de saúde só incorpora um novo tratamento depois que ele passou por todas as avaliações e entrou no rol da ANS, e isso aí demora bastante também. Então, nós temos um gap aí entre você ter a disponibilidade do produto, do exame, ele ser incorporado no SUS, ele ser aceito pelas operadoras de plano de saúde. Isso aí, então, torna o processo muito doloroso, né? A pessoa sabe que aquilo existe, e aí entra as judicializações. Então, hoje os tribunais têm uma carga enorme de processos, né, relativa a judicializações, pessoas querendo acesso a esses tratamentos e não tendo disponibilidade nem na rede pública, nem na rede de medicina suplementar. Isso cria um volume grande assim, e cria muito sofrimento também para as pessoas, né? A gente entende, a pessoa sabe que existe, ela quer ter acesso, e é natural, né, ela querer, mas esbarra nessas questões que eu estou colocando. Então, toda tecnologia nova, ela traz consigo, né, essa questão da dificuldade de acesso ali nos primeiros momentos, né? E não vejo, assim, uma solução de curto prazo para isso, porque os recursos também são limitados, né? Não existem recursos ilimitados. Essa semana, ontem, aliás, eu fiquei sabendo, né, eu tenho um grupo de colegas, a gente estava discutindo lá um medicamento que ele foi aprovado no Brasil e a indústria resolveu não trazer o medicamento porque ela não aceitou a precificação que o governo ofereceu. Falou, não, por esse valor a gente não traz. Então não vai trazer o remédio, né, porque não aceitou a precificação.
É muito complexo isso. É extremamente complexo o mercado, né, doutor? Muitas variáveis. Bom, doutor, agora falando um pouquinho, então, sobre a qualidade de vida e o suporte, né, desses pacientes já com doenças, digamos assim, instaladas, falar um pouquinho do suporte emocional e psicológico a esses pacientes, aos seus cuidadores, aos seus familiares, e a importância da equipe multidisciplinar nesse cuidado. Isso é fundamental. O diagnóstico de câncer, ele é assim extremamente traumático numa família, né? Quando um membro da família tem um diagnóstico de câncer, aquilo é como se caísse uma bomba lá dentro de casa, né? E a primeira pergunta que a pessoa faz, doutor, é câncer? Tem cura? Eu vou morrer? Né? Então, quanto tempo de vida eu tenho? Então, são essas perguntas que a pessoa se faz. E aqui nós temos um processo que, feito o diagnóstico, a pessoa já passa por uma avaliação da equipe multidisciplinar, onde nós temos enfermagem, nutrição, psicologia, fisioterapia, odontologia, assistente social. Então, ele é avaliado por toda essa equipe. Por exemplo, a assistente social já vai dizer os direitos, né, que existem muitos direitos que a pessoa com câncer tem no Brasil. Por exemplo, ele para de pagar imposto de renda, ele pode comprar um veículo com redução de impostos, tem uma série de vantagens, né? De vantagens entre aspas, né? Que é melhor você não ter câncer, mas uma vez que tem, né? São direitos da pessoa com câncer, né? E então nós precisamos saber como é que é a casa da pessoa, como ele vive, né? Se ele, às vezes eu faço um tratamento, a pessoa vai para casa e chega lá e tem uma casa cheia de mofo, né, nas paredes, que vai propiciar uma infecção oportunista por fungos, etc, etc. Então, nós temos que conhecer toda a vida daquele paciente e dar todo o suporte para ele durante o tratamento e até no momento final, né? Então, tem casos que a pessoa tem uma doença que não vai ter cura, mas mesmo assim a gente vai acompanhar esse paciente até o desenlace fatal dele com todo o cuidado. E aí nós temos um grupo de cuidados paliativos. Então, quando a pessoa entra nessa fase, ele vai para cuidados paliativos e nós vamos ver quais são as diretivas de final de vida que esse paciente tem. Então, a gente presencia-se muito casos assim espetaculares, assim, de reconciliação da família, de pessoas que eram inimigas, de repente eles se aproximam de novo, né? É muito interessante essa questão. Então, esse suporte, né, durante toda a jornada do paciente, desde o diagnóstico até a cura ou até o passamento dele, é muito importante. Quer dizer, você vai ver que o câncer é uma coisa ruim, mas não é uma tragédia. Então, você consegue viver com aquilo e ter uma qualidade de vida boa, né, digamos assim. Perfeito. Muitas vezes vem como um caminho, né, doutor? Aprendizado, né, na vida dos pacientes, das famílias. Exatamente. A pessoa que tem o diagnóstico de câncer, ele passa por aquelas etapas já conhecidas, né? Primeiro, ele a incredulidade. A pergunta é por que eu, né? Por que eu? Por que estive isso comigo? Depois um período de dúvida. Será que está certo esse diagnóstico? Será que é isso mesmo? Depois vem raiva, né? E lá no final tem a aceitação. A pessoa acaba aceitando e quando ele aceita, ele vai seguir a sua jornada, que pode ser curta ou longa, né? Vai depender muito da natureza da doença, da agressividade, da época em que foi feito o diagnóstico, né? Se foi precoce ou tardio, etc. Então, são muitas variáveis aí na balança. Tá certo, então, doutor. Para finalizar, acho que a gente já falou bastante sobre, né, a prevenção, os diagnósticos, mas como uma mensagem final, assim, o que o senhor deixaria de dicas e orientações, né, para as pessoas, no modo geral, para evitar o câncer ou quando, né, se depararem com a doença já instalada, para encarar esse desafio na vida? Então, o que eu vou falar serve praticamente para todas as doenças, né? Que é o conselho a recomendação que eu faço para todo mundo. Primeiro, tenha um estilo de vida saudável, né?
Alimentação saudável, faça exercício físico, não exagere. Você pode, eu não proíbo nenhum alimento, você pode comer de tudo, desde que seja pouquinho, né? Então, não coma muito açúcar, muita gordura, não beba muito, né? Se quer tomar uma taça de vinho, tome, mas não é para ficar bêbado toda semana. Então, é estilo de vida saudável, né? Praticar exercícios físicos, viver com a sua família. Acho que a família é o elemento mais importante assim, na vida da pessoa, né? E a gente vê isso muito nesses casos que eu falei, final de vida. Curta a sua família, sua mulher, seus filhos, seus netos. E faça exames periódicos. Então, uma visita ao médico, pelo menos uma vez por ano, é fundamental. E se por acaso, né, acontecer com você e você tiver um diagnóstico de câncer, saiba que não é uma tragédia. Né? Você pode lidar com isso, pode ter uma qualidade de vida boa, mesmo depois de um diagnóstico de câncer. Hoje os recursos estão aí, né, disponíveis para se tratar. A pior coisa é a pessoa negar, né, e não procurar ajuda no momento certo. Uhum. Perfeito, doutor. Bom, então estamos finalizando aqui nossa conversa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a sua presença, a sua disponibilidade, a sua gentileza, né, em nos passar esse conhecimento com uma didática incrível. Realmente, ouvindo você falar assim, fico muito emocionada porque eu vejo uma empatia atrás dos seus olhos, né? Acho que quando a gente já viveu isso na família, a gente se identifica, né, com esse tipo de médico. Então, muito obrigada, doutor, e parabéns aí pela sua jornada, por toda a sua contribuição para os seus pacientes. E esperamos que em breve a gente possa voltar aqui com mais um podcast, com mais assunto, porque assunto não falta, né? Exato, Jay. Muito obrigado e abraço. Estou à Abraço. disposição. Obrigada a todos e até o próximo Hortoscast.